Olá pessoal, sou o professor William. Vamos então aí para a nossa, digamos, última aula de resolução de problemas, né, aqui no começo dessa sequência de atividades, tá? Na aula 9 a gente vai falar já de um novo conteúdo, bacana? Então vamos lá. Problema 20. Cada pedra do dominó é construída de dois números, tá? Então aqui, ó, sempre, tá? Dois números. E quando não tem número, lógico, é o zero, tá? A representação do zero, que é aquela pedra branca. As peças são simétricas, tá? De sorte que o par de números não é ordenado. Então aqui, tá? Ponto final. Vamos entender por que não é ordenado, tá? O nosso sistema numérico decimal, ele é ordenado, tá? Por exemplo, ó, se aqui fosse 4, 1, nosso sistema numérico, esse número aqui seria 41, né? 4 na dezena e 1 na unidade. Aqui seria 14, ó. Uma dezena e 4 unidades. Tá? Então, assim, seriam coisas distintas. Mas como as pedras não são ordenadas, não existe uma ordem, então esses caras aqui é a mesma coisa. Tá? A pedra 4, 1 e a pedra 1, 4 é a mesma coisa. Tá? Isso é importante, essa informação para resolver o problema. Quantas peças diferentes podem, né, ser formadas se usarmos os números de 0 a 6? Que são todos os números que temos no dominó. Então, assim, para quem já joga esse jogo, já jogou, sabe, né? Normalmente sabe que tem 28 peças. Então a resposta já seria essa de cara. Mas como que a gente chega lá, né? Eu montei uma tabelinha porque o raciocínio dele é bacana. Tá? Esse probleminha aqui é bacana para a gente pensar um pouco. Ó, a tabelinha dele aqui, né, seria dessa forma. Tá? Dessa forma aqui. A diagonal seria nossas buchas, né? São aquelas pedras que têm o mesmo valor dos dois lados. Que é a bucha de branco, né? Bucha de 1, bucha de ás, eu acho que chama assim. E assim vai. Bacana? Então, mas veja, ó. São simétricos essas coisas aqui, ó. Em relação à diagonal, esse amarelo aqui e esse azul são simétricos. Era justamente isso que o problema, essa informação que o problema dá aqui, ó. Tá? Como eles não são ordenados, então é as mesmas pedras. Então você não pode contar com essa parte amarela, por exemplo, se você contar com essa azul. Então se você contar com a amarela, você não pode contar com a azul, porque elas são as mesmas coisas. É isso que ele está querendo dizer. Então, vamos supor, vamos contar com a azul e, lógico, contar com a diagonal também. Porque a diagonal são pedras distintas dessas outras aqui. Essas peças em azul. Bacana? Apesar de terem os mesmos valores aqui. Tá? A distinção não é nos números, mas sim nas pedras. Então, assim, basicamente era só somar. Então, 7 aqui, ó, na primeira linha, 6 na segunda, tá? 5 aqui e 4 aqui, 3, 2 e 1. Era basicamente fazer isso, tá? E você já ia encontrar 28. Mas aí, caso você não construa a tabela, um método que você poderia pensar, né? Eu trouxe também outro pensamento, a não ser esse. Era como, ó. Se você supor um conjunto A e um conjunto B igual, um conjunto A1, na verdade, e um A2, e esses dois caras iguais ao quê? Exatamente os elementos, né? Os números que formam essas pedras de dominó, de 0 a 6. Então ele tem 7 elementos, perfeito? Tem 7 elementos aqui, ó. A cardinalidade desses dois caras é 7. Então podemos definir o conjunto A ao quadrado, que é uma aplicação do produto cartesiano A vezes A cartesiano A. E os elementos são duplas. E essas podem representar as peças de dominó, que é o caso da nossa tabelinha aqui, ó. São as duplas. Tá? Sendo assim, a cardinalidade do A ao quadrado menos a diagonal dividido por 2 e somada à diagonal novamente é exatamente igual à quantidade de peça que queremos.
Assim, é uma sentença que eu fiz aqui, né? Matemática é um caminho que depois você escreve aí na parte numérica, né? Cria uma expressão numérica, como foi criado aqui embaixo, tá? Vou explicar o que eu fiz aqui, ó. Eu tenho a cardinalidade toda do A ao quadrado. Se eu tirar a diagonal, então veja, vamos lá. Qual que é a cardinalidade do A ao quadrado aqui? Bom, se eu tenho 7 linhas e 7 colunas, então a cardinalidade é 49. Se eu tirar a diagonal, quantos elementos tem na diagonal? Bom, tem 7, né? Um para cada linha. Beleza? Então tem 7. Se eu tirar a diagonal, 49 menos 7 dá 42. Se eu dividir por 2, esse 42, eu tenho 21. Que é exatamente a quantidade azul aqui que eu quero, ou a quantidade amarela que eu quero também. Ou uma ou outra. Aí, de novo, eu somo a diagonal, mais 7, que é o que eu quero também. Não posso deixar de contar ela. Então, assim, é um método diferente de fazer, mas é bacana também. Tá? É um raciocínio bacana de fazer. Então, ó, 49, cardinalidade do A ao quadrado, menos 7, que é a diagonal, dividido por 2. Então, isso ficou 42 dividido por 2, que dá 21. Somado a 7, 28 peças distintas. Tá? Nesse contexto, a diagonal são as buchas, tá? São as peças que têm mesmo valor. Bacana? Show de bola. Bom, problema 21. A e B são conjuntos tais que a cardinalidade de A é igual a N e a cardinalidade de B é igual a R. Tá? Esse símbolo aqui é símbolo de cardinalidade, tá bom? Quantas funções f de A em B existem? Tá? E aí você entra com o conceito de função, né? Entra um conceito de função aí que torna talvez essa questão um pouco mais difícil. Se você não sabe, né? Não tem bem definido o que é função. Tá bom? Mas eu acho que, como você aprende análise combinatória no segundo ano do ensino médio, né? Você já tem que ter uma boa base de função aqui. Bacana? Então, bom, a resolução que eu trago para vocês é essa aqui, ó. Para esse problema. Bom, supondo um conjunto A que tem N elementos, porque, né? Está dizendo que a cardinalidade é N, então é A1, A2 até 1AN, e um conjunto B que tem R elementos, ou seja, B1, B2 até 1BR, tá bom? E ainda que o domínio de F é igual a A, porque ó, a função ela está em A, tá? E está sendo aplicada em B. Então esse cara aqui ele é domínio e esse é contradomínio, tá? Beleza? Então assim, o domínio de F é A e a imagem de F é B. Esse contradomínio pode ser a imagem, tá? Beleza? Bom, como cada elemento de A pode se relacionar com qualquer elemento de B de forma única, importante isso, tá? Ele não pode se relacionar mais de uma vez, ou seja, o A1 ele não pode, né, se relacionar ao mesmo tempo com B1 e B2. Não. Ora com B1, ora com B2, senão não dá certo. Tá? Não pode, senão não é função. Beleza? Se você tiver um elemento no domínio com duas imagens, então isso não é função não. Isso é uma relação. Tá? Então assim, o A1 pode se relacionar com o B1, o A1 pode se relacionar com o B2, tá? Até o BR, só que de forma única, tá? Não pode mais de uma vez. Legal. É isso que está sendo dito aqui. Então, a imagem de cada elemento de A, tá? A imagem de cada elemento aqui, ó, desses Azinhos aqui, ó, do conjunto A, desses N elementos do conjunto A, é dado por N uplas, tá? Sequências de N termos ordenados. Ou seja, imagina aí uma sequência de N termos. E esses N termos têm que ser exatamente os elementos do conjunto B, lógico. Porque esses elementos são as imagens desses caras. São esses caras que estão se transformando nesse através de uma função f. Tá? Então eu vou pegar esses elementos aqui e vou aplicar o produto cartesiano
no conjunto B, de modo a formar uma sequência de N termos, tá? E essas combinações dessa sequência de N termos é exatamente as possibilidades que eu tenho de imagem para esses elementos, para cada elemento. Sendo assim, né, a cardinalidade desse conjunto que tem elementos iguais a sequências de N termos, a cardinalidade desse cara é exatamente a quantidade de função que eu tenho. Bacana? Então assim, continuando, ó. Sendo assim, pode-se definir o conjunto B elevado a N. É esse cara aqui que tem elementos, né? Cujos elementos são N uplas, ou seja, sequências de N elementos. Que é o que a gente está querendo. Ou seja, que satisfazem as possibilidades de imagem para cada termo do domínio de F. Ou seja, cada termo azinho aqui, ó. Beleza? Bacana. E então, determinar que a quantidade de possíveis funções é igual à cardinalidade desse B elevado a N. Desse conjunto aí. Tá? Eu estou aplicando o produto cartesiano N vezes sobre o conjunto B. Tá bom? Beleza? É como se eu imaginasse aqui N conjuntos iguais a B e aplicasse o produto cartesiano sobre ele. Até encontrar o meu Bn. B elevado a N. Bacana? Então, pelo princípio fundamental da contagem parte A, existem, então, né, a gente vai começar a contar quantas possibilidades ou quantas sequências de N elementos, né, as nossas N uplas, existem. Né? Ou seja, qual é a cardinalidade do meu conjunto B elevado a N? Como que eu faço isso? Usando o princípio fundamental da contagem, que diz que é basicamente você pegar e multiplicar a cardinalidade de todos os conjuntos que geraram esse meu conjunto B elevado a N. Tá? E quais foram esses conjuntos? Bom, imagina aqui, ó, um conjunto B1, B2, B3, B4, até um Bn. E todos são iguais. Se todos são iguais, então a cardinalidade de todos é R. Então, na verdade, eu vou estar fazendo isso aí, pelo princípio fundamental da contagem. R vezes R, vezes R, vezes R, N vezes esse produto. Vai ter N fatores. Logo, eu consigo, né, transformar isso em uma potência de base R expoente N. Então, vai ficar R elevado a N funções. Tá? Isso é um problema assim, bem bacana, tá? Bem legal. Show? Maravilha. Bom, próximo, problema 23, né? Duas pessoas, Antônio e Benedito, praticam um jogo onde em cada partida há um único vencedor. O jogo é praticado até que um deles ganhe 2 partidas consecutivas. Ó, importante, hein, ó. Ganhou 2, acabou o jogo. Ou, né, 4 partidas tenham sido jogadas, aí também já acabou o jogo. O que ocorre primeiro? O que ocorrer primeiro, acaba o jogo. Bom, quantas sequências possíveis de ganhadores? De ganhadores, tá? Ó. Eu quero. Quantas? Para resolver esse problema, bem como o livro indicou, né, deu a dica, é bacana usar, sim, o diagrama de árvore e não o produto cartesiano. Você pode usar o produto cartesiano? Sim, mas dá mais trabalho. Tá? Dá mais trabalho porque depois você tem que sair catando coisas que você vai, né, ter que desconsiderar. E pelo diagrama de árvore não há necessidade de tanto esforço. Tá? Então, assim, tenta resolver. Bom, a solução, né, que eu trago para vocês, ó. Primeiro vamos pensar aqui em algumas definições antes de eu apresentar o meu diagrama. Para esse tipo de problema é interessante usar o diagrama de árvore, já falei. Suponha A como sendo o conjunto cujos elementos são essas sequências pedidas, tá? Então, no final, lá na resposta, eu vou chamar a resposta de conjunto A. E os elementos dela vai ser as sequências que eu estou querendo aqui. Bacana? Só isso. Então, ó, meu diagrama. Aqui é o diagrama somente de Antônio. Tá bom? Já te explico por quê.
não há necessidade, né, de pensar muito nos dois diagramas. Veja, Antônio, na primeira partida, né, aqui, ó, representa a primeira partida, essa vertical aqui. Se ele ganhar a primeira, tá, ele pode ganhar a primeira e pode perder também, né? Tem essas duas possibilidades, ganhar ou perder. Bacana, mas vamos supor que ele ganhou. Se ele ganhou a primeira, aí tem a segunda partida. Na segunda partida, se ele ganhar de novo, o jogo acabou. Então já tem uma sequência. Tá? Já tem. É uma dupla. Antônio e Antônio. Beleza? Aí, ele pode perder também a segunda, né? No momento em que ele perde a segunda, aí ele pode jogar mais uma partida. Lógico. Aí ele joga mais uma partida, ganhou a segunda partida. E aí você não tem duas, ele tem duas vitórias, mas não são consecutivas. Então a partida continua. Tá? A partida continua. Mas ele pode perder a segunda partida. E no momento que ele perde a segunda partida e tem duas derrotas consecutivas, significa que o Benedito ele ganhou duas vezes. Então a gente para aqui também. Ó. Tá? Então a gente já pode lançar aqui essa sequência. Tá? Saindo aqui desse ramo, dessa árvore, digamos assim. Bacana? Tá, mas vamos supor que ele ganhou agora. Ganhou. Aí ele pode ganhar, e aí essa última vitória aqui vai ter duas consecutivas, mas já vai ser a quarta partida, então final. Tá? Mas não deixa de ser uma combinação bacana. Ele ganhou duas vitórias consecutivas e também finalizou com quatro partidas, tá? Mas como a gente está querendo sequência de vitórias, então aqui é uma vitória. Então, beleza, show de bola. Fale essa sequência aqui. E lógico, ó, V é esse V, P de perdeu, V, V, tá? É nessa ordem que essa linha tá seguindo, gente, ó. Importante, tá? É assim que a gente monta o diagrama de árvore. E aí tem esse caso, né, que ele pode perder também, tá? Mas aí, se ele perder, o jogo acaba também porque já jogou 4 vezes. Tá? Ele não ganhou, mas o jogo acabou. Beleza? Ele não ganhou nessa aqui, mas o jogo acabou. Tá, então, mas vamos supor que foi um empate aqui, né? Veja. Ele perdeu duas, ou seja, o Benedito ganhou duas. Ele ganhou duas, empatou. E o jogo acabou aqui. Tá bom? Então, assim, existe também essa sequência. Tá? A gente consegue montar essa sequência também. Ó. Legal. Então, olhando agora para a parte aqui de baixo, onde ele perde, né? Ele perde a primeira. Ganha a segunda. Bacana. A terceira, se ele ganhar, acabou o jogo. Porque ganhou duas consecutivas. Então, gerou essa sequência. Beleza? Aí a parte de que ele perde. Se ele perder na segunda, acabou o jogo. Porque se ele perder aqui, significa que Benedito ganhou. Beleza? Aí acabou o jogo. Benedito ganhou duas consecutivas. Então, tem essa sequência. E aqui vale o V, né? O V, se ele ganhar aqui e depois perder na terceira, aí ele continua jogando, né? Ele pode ganhar. De novo, é aquela história. Acabou 4 partidas e os dois empataram. Mas vale a sequência. E também aqui, lógico. Ele perdeu duas. Ele perdeu aqui e perdeu de novo. Então, o Benedito ganhou duas consecutivas. Então, acabou o jogo também. Então, gera essa sequência aqui também. Tá? E aí aqui tá. Precisa fazer o de Benedito? Não, o Benedito vai ser exatamente igual a isso. Exatamente igual. Ó, é só trocar o B aqui. Por quê, gente? Por quê? Porque, gente, assim, vai ser o oposto, né? Se esse cara ganhou aqui, Benedito perdeu aqui. Tá? Então, assim, sucessivamente, tá? Bom, então, assim, é a mesma, tá? A mesma árvore para ambos. Beleza? Porque só tem a opção de perder ou ganhar. Beleza? Vitória ou perder aí. Bom, então, sendo assim, né? A gente pode já construir a nossa resposta. Veja, essa primeira sequência VV, ela pode ser Antônio ganhando e Antônio ganhando, ou Benedito ganhar e Benedito ganhar.
que é o primeiro elemento desse conjunto A e o último. Tá? Exatamente o último aqui, ó. São simétricos as ideias. Beleza? Essas árvores são simétricas. Logo o conjunto também vai ser. Então, veja. Aqui, ó, se a gente olhar na questão do Antônio, então vai ser A, B, tá? Porque se Antônio perdeu, então aqui é um B, porque, lógico, o Benedito ganhou. Então vai ser A, B, A. Porque a gente está querendo somente as vitoriosas. Então, o cara ganhou aqui. O Antônio ganhou. Então é A. Se Antônio perdeu, então aqui é um B. Porque o Benedito ganhou. Tá bom? Então, assim, é A, B, A. Eu vou montar uma sequência de 4 termos com os caras que ganhou. Aí. Então vai ser o meu A, B, A, que é o segundo elemento aqui desse conjunto A, que é a resposta. E lógico, olhando na árvore do Benedito, aqui no caso ia ser B, A, B, B. Veja, é exatamente aqui o penúltimo termo do nosso conjunto aqui. Tá? O penúltimo termo. B, A, B, B. Beleza? Então, assim, olhando para o Benedito de novo, para o Benedito não, para o Antônio primeiro, veja, aqui ficaria Antônio ganhou, B, Benedito ganhou. Antônio ganhou, Benedito ganhou. Então vai ficar AB, AB. É o terceiro termo, tá? Desse conjunto A. Olhando para a árvore do Benedito, então vai ficar BA, BA, tá? Se Benedito perdeu, então quem ganhou? Antônio. Então vai ficar BA, BA, que é exatamente o antepenúltimo termo aqui da nossa resposta do conjunto A. Beleza? Show de bola. Então, o próximo aqui, ó, é essa sequência. Se pensarmos na árvore de Antônio, então Antônio ganhou aqui. Então fica A, B, B. Porque se Antônio perdeu, quem ganhou então? Benedito, Benedito. Então vai ficar A, B, B. Opa, é o quarto termo do meu conjunto A. Beleza? Quarto termo. E aí, você tem, pensando no Benedito, né? Se Benedito ganhar aqui, então Benedito ganhou, então aqui quem ganha vai ser o Antônio. Então vai ficar B, A, que é exatamente o termo aí do ladinho, tá? São simétricos essas coisas aí. Bacana? Professor, e essas outras aqui? Bom, essas outras, gente, vai gerar as mesmas sequências, tá? É só você perceber, ó, isso aqui vai gerar isso aqui, ó. Tá? Vai gerar isso aqui. Ó, pensando em Antônio, vai ficar AB, tá? Aqui vai ficar. Pensando em Antônio, aqui vai ficar BA, BA. É o que já temos aqui, ó. BA, BA. Ó, BA, BA. Então, assim, pode olhar depois, tá? Essas sequências aqui exatamente iguais a essas aqui de cima. Exatamente iguais. Como ele está querendo exatamente as dos ganhadores, as sequências de ganhadores, então o nosso conjunto de solução é basicamente esse que já está apresentado embaixo. Bacana? É um problema bem legal. Bom, problema 24. Uma urna tem 10 bolinhas numeradas de 1 a 10, tá? Então, bolinhas numeradas de 1 a 10. 3 bolinhas são extraídas sucessivamente, sem reposição, tá? De quantas formas os números das bolinhas formam uma PA? Faltou um pontinho aqui. Formam uma PA na ordem em que foram extraídas, tá? E aí, assim, né, já mostrei aqui, acabei apertando o botão sem querer. Quando você lê esse problema aqui, só na interpretação e pensando um pouco no que é PA, né? E eu acredito que no primeiro ano vocês já viram PA de alguma forma aí, já tem uma base de PA, então quando eu for falar disso não seria tão inconveniente falar de PA aqui junto com probabilidade, com esses problemas aqui de contagem. Bom, né? Como a gente sabe aqui, ó, observando bem esse problema, dá para perceber que a maior razão dessa PA, tá, que é aquele número que você fica somando,
para encontrar os outros termos, é exatamente o número 4. Tá? A maior é o número 4. Por quê? Veja, o número 1, tá? Somado a 4 dá 5. 5 somado a 4 dá 9. Beleza. Se eu escolher o 5 como razão, então 1 mais 5, 6. E 6 mais 5 é 11. Então não tem o número 11. Então a maior razão que eu posso ter é o 4. Tá? Se você observar para todos os números também, você vai descobrir isso. Tá? Que a maior razão que eu tenho é o 4. Tá? Bom, então assim, ó, analisando o enunciado e usando o diagrama de árvore, podemos perceber que essas triplas podem estar em PA. Se a razão R estiver, né? Opa, aqui está errado. Aqui é um menos 4 e aqui é um 4, gente. Aqui é um menos 4 e um 4, tá? Não é 5. É um menos 4 e um 4. O R é um número inteiro, lógico, porque ele pode ser negativo. A PA vai ser decrescente. Onde R é a razão dessas PAs, né? E que só há 4 possibilidades para cada bola enumerada. Tá? Então, assim, lendo o enunciado e lembrando um pouquinho do que é PA, você vai perceber que a maior razão é 4. Tá? Aqui está errado. Errado, muito errado isso aqui. Aqui é 4 e aqui é menos 4. E fazendo o diagrama de árvore, você vai perceber que para cada bolinha que você tira, né, bolinha 1, 2, 3, 4, até a 10, sempre vai existir somente 4 possibilidades para cada bolinha retirada, que vai gerar uma PA nessas condições, beleza? Então, assim, portanto, sem princípio nenhum, apenas multiplica. Tá? 10 bolinhas, 4 possibilidades para cada bolinha, 40 possibilidades, tá? Nada de lema, porque a gente não está usando o conjunto. E o lema e o princípio fundamental da contagem, normalmente a gente pensa em conjuntos, tá? Então aqui é só um raciocínio bem tranquilo. Aqui eu trouxe algumas ilustrações, né, de como fazer o diagrama de árvore. E assim, ó, essas linhas azuis, elas geram essas duplas. E essas duplas, elas só são PAs quando elas se envolvem com esses números aqui, ó. Ó, de 1 para 2, somei 1, então a minha razão é 1 aqui. Então eu só posso associar com 3. De 1 para 3, a minha razão é 2 aqui. Então, 3 mais 2, 5. Então só posso associar com 5. De 1 para 4, aumentou 3, então a razão aqui é 3. Então 4 mais 3, 7. Então só pode se juntar com esse 7 aqui e formar essa tripla. De 1 para 5, somei 4, então 5 com 4, 9. Então gero essa tripla que também é uma PA. Elas estão em PA. E isso vai gerar para todos, gente. Ó, observe aí. Do 2 também. Tá? O do 3. E aí, né? Até chegar no 10 vai ser exatamente a mesma coisa. Vocês podem continuar fazendo até se quiser, mas vai ser, sempre. Tá bom? Por quê? Porque nessas condições de 1 até 10, e é uma tripla, né? Então, assim, só pode ser, no máximo, a razão tem que ser 4. Ou menos 4. Por que menos 4, professor? Verdade, faltou falar. Ó, porque a PA ela pode ser decrescente. Que é esse caso aqui, por exemplo, ó, do 10. Ó, 10, 6 e 2. Eu estou subtraindo menos 4. Ou somando, né? Pode ser falado também assim. 10 mais menos 4, 6. 6 mais menos 4, 2. Então, assim, eu estou somando menos 4. Então, minha razão é negativa. Se a minha razão é negativa, a minha PA é decrescente. Tá? Essa aqui é o máximo que dá. Aqui é menos 3, aqui é menos 2, aqui é menos 1. São PAs decrescentes. Beleza, gente? Então, fechando aí esses probleminhas que talvez fossem mais trabalhosos. E assim, surgiu dúvida, continua, né? Deixando aí nos comentários e fazendo questionamentos. Bom, então, obrigado a todos, tá? Deixem o like se gostaram aí. Para quem não assistiu, não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, tá? Compartilhe o vídeo, caso você tenha gostado, claro.
E assim, deixe suas dúvidas, né? Deixe seu comentário, deixe a sugestão, né? Faça aí o que vocês assim quiserem, digamos assim, né? Deixe no comentário aí pra gente, tá bom? Então, próxima aula, continuamos com o assunto, com a matéria, tá bom? Abraço, gente. Até mais e bons estudos.